Muito bem, queridos estudantes, a pedido hoje nós vamos resolver uma questão falando de equilíbrio térmico. Bom, para início de conversa, nós precisamos lembrar que o equilíbrio térmico acontece entre dois ou mais corpos quando estes possuem a mesma temperatura, né? Para que eles atinjam a mesma temperatura, estando inicialmente em temperaturas diferentes, é importante que estes corpos em um determinado recipiente fechado, eles trocam calor entre si. E diante disso, à medida que um corpo perde calor, um outro vai receber calor, né? E que o princípio fundamental da troca de calor afirma que a soma algébrica dessas quantidades de calor perdidas e recebidas é, é sempre nula, é sempre igual a zero. Ou seja, a gente pode escrever a seguinte relação. Se eu tiver, por exemplo, três corpos, e esses três corpos tiverem um determinado recipiente, e estes atingem o equilíbrio térmico, a gente pode dizer o seguinte, chamar de corpo A, corpo B e corpo C. E aí, pelo princípio da troca de calor, a gente pode dizer que a quantidade de calor de A, né, mais a quantidade de calor de B, mais a quantidade, que é mais a quantidade de calor trocada pelo corpo C, isso sempre vai ser igual a zero, tá bom? Então, isso aqui é o princípio que estabelece a troca, que se refere à troca de calor em determinadas circunstâncias. Vamos para um determinado problema. Diz assim, ó, uma barra de cobre de massa 200 gramas e a uma temperatura de 230 graus Celsius é mergulhada em um recipiente que contém 200 gramas de água, inicialmente a 20 graus Celsius. Sabendo que a temperatura de equilíbrio térmico é igual a 25 graus Celsius, determine a capacidade térmica do recipiente que contém a água em calorias por grama grau Celsius. Vamos observar, aqui nós temos, no nosso contexto, que considerar três corpos. O primeiro deles nós vamos chamar de corpo B, né? Que vai ser a barra de cobre, tá certo? Uma barra de cobre. Pois bem, então vamos chamar aqui de corpo B. Porque o chamar de corpo B porque barra começa com B, então fica mais fácil de nós associarmos. Então vamos lá. O corpo B é a barra de cobre. Vamos anotar aqui as informações. Barra de cobre. Desculpe a letra. Bom, e aí nós sabemos o seguinte, que para essa barra de cobre, ela possui uma massa Mzinho, que eu vou chamar Mb, que é igual a 200 gramas. 200 gramas. Disse também que essa barra de cobre encontra-se inicialmente, ou seja, que a temperatura inicial, aqui eu estou chamando de T, mas você pode chamar de θ também, não faz mal não. Aliás, a letra aqui não interessa, o importante é você saber o que significa esses termos, viu? Bom, então a temperatura inicial aqui nós vamos adotar como sendo, de acordo com o nosso texto, 230 graus Celsius, certo? E essa barra ela é mergulhada em um recipiente que contém água. Agora nós vamos ter uma outra, assim, diz também a temperatura de equilíbrio. Daqui a pouco a temperatura final desta barra de cobre vai entrar em equilíbrio com a água e essa temperatura é igual a 25 graus Celsius, né? Isso aqui para a barra. Vamos fazer também essa mesma, anotar essas mesmas coisas. Lá no final, lá no final foi dito também, embora não tenha aparecido aqui na questão, que o calor específico do cobre, Czinho, deixa eu só anotar aqui, que eu esqueci de anotar na hora que eu estava fazendo o problema, esse Czinho é igual a 0,03 calorias por grama grau Celsius, viu? Esse é o valor. Então vou logo anotar aqui, o Czinho do ferro vale, do ferro não, do cobre, 0,03 calorias por grama grau Celsius. Isso aqui nós chamamos de calor específico. Pronto, aqui essas informações são referentes à barra de cobre. Só que nós também temos aqui, meus jovens, a água, né? Então eu vou escrever
para a substância água, nós também temos algumas informações relevantes. A massa da água, 200 gramas, né? Massa da água igual a 200 gramas, mzinho 200 gramas. Inicialmente essa água está na temperatura de 20 graus Celsius, vou chamar de MA para dizer que é água. Viu? Por isso que eu fiz a diferença aqui, ó. Aí a temperatura inicial da substância A, que é a água, que vai ser a temperatura inicial de B, igual temperatura inicial da água, temperatura inicial da barra. E a temperatura inicial da água, pelo texto, aqui ó, é igual a 20 graus Celsius. 20 graus Celsius. E ela também vai atingir a temperatura de equilíbrio, que vai ser a temperatura final, que vai ser igual para todo mundo, que é igual a 25 graus Celsius, né? O Czinho da água é conhecido. Sempre o C da água é igual a 1 caloria por grau Celsius, né? Pois bem, então perceba que aqui nós já temos dois corpos, a barra de cobre, a substância água, e ainda falta um terceiro, que é justamente o recipiente que o contém. E aí o nosso problema, ele quer saber quanto é a capacidade térmica do recipiente, ou seja, aquele C grande. Czão grande de capacidade térmica é igual, conforme nós aprendemos pelas definições, é igual a quantidade de calor que esse corpo recebe ou perde, dividido pela variação de temperatura, tá bom? Então eu quero saber quanto equivale esse C. Mas só que para eu descobrir esse C, é necessário que eu encontre a quantidade de calor que o recipiente, no caso aqui da questão, ele vai receber ou perder, né? Aí eu tenho que usar essa definição aqui do princípio fundamental da troca de calor. Então eu preciso partir desse princípio. Então vamos fazer, para eu descobrir logo, vou chamar aqui o Q de C, a quantidade de calor que o recipiente vai trocar com os demais, viu? Que é o que eu vou precisar para calcular a sua capacidade térmica. Bem aqui. Então vamos. Vou mudar aqui de cor de caneta, para ficar melhor de você compreender. Então vamos nós, ó. O Q de A vai ser a água, o Q de B vai ser a barra e o Q de C vai ser o recipiente. Então fazendo aqui, ainda uso daquele contexto que diz o seguinte, que a capacidade térmica de um corpo, né, ela pode ser, aliás, o calor específico ele pode ser determinado por meio desta relação matemática bem aqui, ó, que a quantidade de calor que um corpo recebe, esse Q é igual a massa do corpo vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então nós vamos aplicar essas grandezas nesse princípio e daí determinar o valor que nós estamos à procura, né? Que é a quantidade de calor do recipiente, para depois nós descobrirmos a sua capacidade térmica. Então vamos nós. Para o Q de A vai ficar M de A, C de A, variação de temperatura do ar. Então fica assim, ó. Só particularizando, fica Q de A vai ser M de A vezes o Czinho de A vezes a variação de temperatura de A. Vou escrever aqui, ó, temperatura final de A, que é a temperatura de equilíbrio, que é comum para todo mundo, menos a temperatura inicial de A. Isso nós chamamos de variação de temperatura. Mais, quem é o Q de B? É o M de B vezes o Czinho de B vezes a variação de temperatura de B, que é a temperatura final de B, que é a do equilíbrio, menos a temperatura inicial de B. Tudo isso mais a quantidade de calor de C, que é o recipiente, chamado de R. Tudo isso vai ser igual a zero, tá bom? Aparentemente ficou uma conta até maior, mas não se preocupe, essas é natural, viu? Quem é o M de A? Olhando para nossas informações, o A vai ser a água. Então, todas essas informações aqui vão ser referentes ao corpo A. E, claro, essas primeiras vão se referir ao corpo B. Tranquilo? Então, vamos. M de A, conhecido. E, por incrível que pareça, essa mesma massa, né? A massa do M de A é igual à massa de B,
que interessante. Então, beleza. O M de A é 200. Vamos ficar assim, ó. Eu vou trazer bem para cá porque vai pegar muito espaço. Olha, como é que vai ficar aqui? M de A é 200. Então, fica 200 vezes o C de A. É o calor específico da água, que é 1. Vezes a temperatura final da água, que vai ser a do equilíbrio, que no caso vale 25. Menos a temperatura inicial da água, aí ela se encontra na temperatura de 20 graus Celsius. 20, né? Mais, agora vamos para a substância B. A massa do B, coincidentemente, também é 200 gramas. Vezes o calor específico de B, é o C de B. O Czinho de B aqui, pelo nosso problema, vale 0,03. 0,03, que multiplica a temperatura final de B, que é 25, menos a temperatura inicial de B, que no nosso caso é 230. Tudo isso mais a quantidade de calor do recipiente. Tudo isso tem que ser igual a zero. Pronto. Agora é só matemática barata. Vamos logo resolver os parênteses, para ficar mais fácil para nós, né? Aqui eu já resolvo logo, porque também é fácil. 200 vezes 1 é 200 mesmo. 200 vezes, agora, 25. Tira 20, sobra só 5. Né? Depois a gente volta resolvendo isso aqui. Mas, eu também posso resolver aqui, ó. 200 vezes 0,03. Esse resultado aqui nos leva a simplesmente 6, né? 200 vezes 0,03 dá 6. 6 que vai multiplicar 25 menos 230. Quando nós fizermos esta continha, nós vamos encontrar menos, eu vou botar um parênteses aqui para, né, separar o sinal de menos. 230 tira 25, fica 205. Perfeito? Tudo isso mais a quantidade de calor do recipiente, aí tudo isso tem que dar zero. Agora vamos resolver isso aqui. 200 vezes 5, 2 vezes 5, 10. Então, bota o 10 e acrescenta 2 zeros. 1000. Tá bom? Mais. Aqui, vamos fazer a conta. Mais, na verdade, eu vou botar logo é menos aqui. Porque quando eu fizer, ó, mais por menos, vai dar menos, né? Então, 205 vezes 6 dá 1230. 1230. Né? Pois bem, 1230 mais Q de R, tudo isso tem que ser igual a zero. Né? Vamos resolver aqui do lado esquerdo. Vamos fazer essa soma. 1000 menos 1230 é como se eu fizesse assim, pegasse 1230 e tirasse 1000. Ora, sobra apenas 230. Como 1230 ele é maior do que 1000 e ele está negativo, vai aparecer o menos bem aqui. Menos 230 mais o Q de R. Tudo isso tem que ser igual a zero. Agora vamos resolver esse pessoal aqui. Isso significa dizer que menos 230, bem organizadinho, vai ser igual a menos Q de R. E esse Q de R é a quantidade de calor do recipiente. Ou a gente pode também escrever o seguinte, que o Q de R naturalmente vai ser igual a 230 cal. Esse cal significa calorias, né? Mas eu não quero isso aqui. Eu quero, como vocês já viram no início do problema, eu quero a capacidade térmica. Então vamos calculá-la. Utilizando aqui até uma outra cor para chamar a atenção, vamos determinar o valor dessa capacidade térmica, fazendo o seguinte, que a capacidade térmica Czão é igual à quantidade de calor que, como eu estou falando do recipiente, é Q de R, dividido pela variação de temperatura. Pronto. Uma outra coisa interessante é que nós vamos considerar que que esse recipiente esteja na mesma temperatura da água, ou seja, numa temperatura de 20 graus Celsius, tá bom? Então fica assim, a capacidade térmica Czão vai ser igual à quantidade de calor que esse recipiente recebeu, no caso, né? Que foi 230 calorias, dividido pela variação de temperatura.
Do mesmo jeito, ele estava na temperatura de 20 graus Celsius, porque nós estamos considerando que a temperatura do recipiente é igual à temperatura inicial da água. E daqui a pouco eles atingiram o equilíbrio térmico a 25 graus Celsius. Então, nessa brincadeira, a variação de temperatura, se eu sair de 20 graus Celsius e atingir a temperatura de 25 graus Celsius, então a variação aqui foi 5, né? Então, pronto. 5. Aí, logicamente, esse C grande, que significa capacidade térmica, vai ser igual a 230 dividido para 5, que resulta em 46. Como aqui no numerador desta fração, esse 230 é medido em calorias e no denominador esse 5 é medido em graus Celsius, a resposta da capacidade térmica fica sendo, como unidade de medida, 46 calorias por grau Celsius, tá bom? Então, esta é a opçãozinha. Esta é a opção, aliás, este é o resultado desse problema. E aí, claro, a gente, diante dessas informações, temos condições de marcar o item A como resposta satisfatória, ok? Valeu, espero ter contribuído aí na aprendizagem de vocês com mais esta dica maravilhosa, tá bom? Forte abraço e até breve. Valeu!